queria ouvi-lo, por favor, também, sobre essa pressão que continua sendo feita do presidente da Câmara, Arthur Lira. Até a gente tem aqui o próprio tweet que o senhor fez, né? Cala a boca, já morreu, Arthur Lira ataca a imprensa livre, tenta censurar o ICL. A gente já vai falar desse assunto, mas antes queria falar sobre essa pressão que ele segue fazendo contra o governo. Não, sem dúvida, o que está acontecendo na Câmara é uma imensa concentração de poder. Nós já assistimos isso em outras ocasiões, por exemplo, com o Eduardo Cunha, né? Quer dizer, que terminou preso. Quero lembrar que o Eduardo Cunha teve quase 300 votos e depois, quando ele foi cassado, ele teve 10 votos no plenário, né? 10 votos para não ser cassado. Mas antes, ele fez muito estrago, né? Ele puxou o impeachment da Dilma, ele queria, de qualquer forma, que o PT votasse a favor dele no Conselho de Ética com uma questão explícita de corrupção. Então, são muitos interesses. O Arthur Lira vem de uma estirpe que é essa, né? Quer dizer, é uma oligarquia que só não da cana-de-açúcar, mas é uma oligarquia política, o pai dele, o domínio que ele tem sobre uma parcela dos municípios, etc., e com muito apetite político, e digo mais, né? Ele é um articulador, e o que deu empoderamento total ao Lira são duas questões. Uma é o orçamento secreto, tão divulgado, ele não respeitou, ele não respeita, e o Centrão não quer respeitar a decisão formal da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que acabou com o orçamento secreto. O orçamento secreto continua aí, entende? Com um pouco mais de vigilância, de RP9 se passou para RP2, e eles continuam querendo manter essa mega estrutura que reelege deputados do Centrão, tendo alguns caciques na frente, e ele é um deles, né? Então, a segunda questão do Lira é que eu acho que calhou dele ser presidente da Câmara durante a pandemia, e se criou um sistema de votação para continuar os trabalhos através do Infoleg parlamentar, que é algo assim extremamente importante para a dominância. Você não precisa mais de quórum na casa. Às 2h30 da manhã, você vota qualquer projeto, entende, pelo Infoleg de qualquer lugar do país. Foi o que aconteceu, entende? Na semana, a outra retrasada, e agora nessa, entende? Quando ele precisa. Então, ele centraliza poder, ele articula e ele chantageia o governo. Mais do que nunca, ele vem de uma estirpe ultra-autoritária. Então, esse atentado que ele está querendo fazer à imprensa de verdade investigativa, livre, politicamente, eu diria, esclarecedora, entende? Não passará, entende? Mas ele é ousado, porque isso é uma ousadia. Ele sabe que ele está em condições precárias para fazer isso. Precárias porque é evidente o escândalo de corrupção que está margeando a figura dele, com figuras extremamente de confiança dele, com provas materiais de recebimento, fora os problemas de agressão familiar que estão rolando e são factuais, são gravações, são depoimentos, etc. Mas ele é ousado, tanto que ele votou a reforma tributária e foi passear no cruzeiro do Wesley Safadão, lá nas Bahamas, né? Então, ele está se sentindo o máximo, mas não há poder que sempre dure, até porque os concorrentes à reeleição, à presidência da Câmara já estão em campo. São outros partidos dentro do próprio Centrão que estão nessa disputa. Então, é o momento de resistir, que eu acho que o ICL está fazendo. Também me solidarizo com a agência pública séria na investigação, e dizer a vocês que esse trabalho precisa ser feito, precisa ter enfrentamento, porque quando você cria essa dependência do Centrão, então você fica manietado para fazer as críticas duras dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Eu digo a vocês que nós, do PSOL, não temos rabo preso e nós vamos até o fim para denunciar qualquer caso de corrupção de qualquer parlamentar, entende? Mas não para fazer moralismo político, entende? É porque
esse poder é construído para impor uma agenda anti-Brasil, antipopular, que é a agenda ultra-neoliberal associada a ganhos de saqueamento do poder do Estado e do orçamento público brasileiro. Cris. Deputado, eu queria aproveitar aqui uma deixa que você deixou aqui na nossa conversa, que é justamente o pano de fundo já de tudo isso que a gente está vendo, que é a disputa pela sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados, que vai ser um momento importante para, claro, do ponto de vista do campo progressista, vai ser um momento importante de tentar esvaziar esse poder, impedir que ele faça o seu sucessor. Isso é crucial para a democracia no Brasil, né? É preciso esvaziar o poder de Arthur Lira, o poder desse amálgama da direita e da extrema-direita fisiológica, né, reunidas no Centrão. E a minha pergunta é: quais as possibilidades, sem querer exercer futurologia, mas considerando o quadro que a gente tem hoje? Claro, ainda um começo de governo, né, mas que já começa a colher bons resultados na economia, mas, enfim, qual o quadro de forças que a gente tem hoje, né, para que se tente uma articulação justamente neste sentido, né, de impedir que Arthur Lira faça o seu sucessor, né, e de que haja uma pressão justamente para evitar que o governo caia nessa armadilha da governabilidade. A governabilidade, só fazendo uma rápida distinção, é importante, né? Claro que você tem que compartilhar o poder com aqueles que te apoiam, né? Mas isso é diferente de ceder à chantagem. Então, diante disso, eu queria essa sua avaliação. Quais são as possibilidades, né, que o país tem, né, de desidratar esse poder de Arthur Lira, aliás, desde já, não só na sua sucessão, né, mas desde já, como impedir que esse poder de chantagem continue ditando a relação entre executivo e legislativo. Então, Cristina, eu acho que nós temos ele tem mais 1 ano e meio ainda de mandato, mas isso vai ficando cada vez mais frágil à medida que se aproxima o processo sucessório. Então, a pior questão para o processo são os próximos meses, né? E a agenda governamental. Então, eu entendo que o governo Lula passou por um teste drástico, entende? Que foi o 8 de janeiro, o golpismo. Ele saiu fortalecido daí, e aí ele teve que enfrentar, mais do que isso, o Centrão, que continuou forte e grande dentro do Congresso e a sua resistência, e o projeto neoliberal se impondo através dessas pautas econômicas para tutelar o governo. É o caso do arcabouço fiscal, que o mercado quer também e tal, e a reforma tributária, que é importante, mas não é a reforma dos nossos sonhos, como se sabe. Mas era necessário caminhar, mesmo que fosse só o consumo, e que é o que eles queriam, porque aí só os grandes é que discutem, né? Embora a regressividade atinja o pobre na sua maioria, mas eles não quiseram tratar de imposto de renda nem de patrimônio. Então, com isso, logicamente, ele precisava de uma emenda constitucional, e isso foi uma demonstração de força, mas também o bolsonarismo saiu enfraquecido. E o Lira, ele joga com isso. Ele não quer perder o bolsonarismo raiz de extrema-direita, ao mesmo tempo que ele quer tocar uma pauta liberal e chantagear o governo. Então, ele está jogando com as duas coisas. Ao mesmo tempo, já se movem pedras, ou seja, como o Bolsonaro ficou fora da disputa pela inelegibilidade, o que ocorre é que partidos como o PSD, o PR, o Partido Republicano dos evangélicos, do Marcos Cunha, estão mobilizando pedras aí, porque o candidato sucessório do Lira
me parece ser, nesse momento, o Elmar Nascimento. Parece que é onde está no bloco e etc. Então, o que é necessário? Primeiro, se o governo Lula vai bem na economia e ele começa a ganhar uma parte do eleitorado que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista raiz, apenas votou no Bolsonaro, ele ganha espaço e enfraquece a chantagem. Tá? Segundo, o governo não pode cair em armadilhas de entrar em pautas que a direita quer, que é só discutir costumes ou discutir questões ideológicas gerais, etc., mas focar, entende, numa transformação que atinja positivamente a grande maioria do povo brasileiro, política pública de qualidade e fazer alguns enfrentamentos necessários. Eu vou dizer, por exemplo, essa questão das escolas cívico-militares de ontem, já tem gente falando, não devia ter, devia sim, tá certo, isso aí não serve para nada. Isso é um absurdo. E o Tarcísio mesmo confundiu escolas militares com escolas cíveis militares. Porque ele é militar e falou, eu me formei numa escola, mas escola militar é meia dúzia de escola, como o IME no Rio de Janeiro. Escola cívico-militar é botar PM, bombeiro e até oficiais do Exército para impor disciplina dentro da escola pública. Não tem projeto nenhum. É 0,01% das escolas e tal. Eu dou esse exemplo para dizer que eles vão pegar isso, para dizer que tem muito pai que quer disciplina. Então você joga a pauta para a lateralidade, entende? Então, se o governo não cometer grandes erros e você tiver uma agenda positiva programada, é possível que haja um enfraquecimento das chantagens políticas que venham do Congresso Nacional. Precisa tomar muito cuidado com isso. Mas, à medida que o tempo vai passando e os apetites vão se colocando, os outros partidos que querem assumir a presidência da Câmara também, que às vezes são mais próximos até do governo e do PT, como o PSD, mas o PSD... O Antônio Brito é um pré-candidato, por exemplo, ele também está no governo aqui, o Kassab está no governo do Tarcísio. Então, é complexa essa malha, mas a situação não está ruim para o governo, eu diria hoje. Se a gente não cometer erros importantes, entende? Agora, o bolsonarismo, ele está aí, ele restou nas redes sociais, a gente precisa ter foco. Por exemplo, na minha opinião, Cristina, uma das derrotas desse primeiro semestre foi não ter conseguido aprovar o PL das fake news, entende? Porque eles precisam disso para continuar criando a narrativa contrária. E tem grandes grupos de mídia que alimentam isso direto, da grande mídia, eu não estou falando nem das redes, que eles controlam muito mais do que a esquerda e tal. Então, eu acho que a tendência do Lira, mas é preciso atacar o problema, também não se acovardar frente ao Lira. Se tem corrupção na Megalith, no kit robótica, vamos para cima deles, sim. Aliás, tem que ir para cima deles, não é para deixar a bola rolar. É isso mesmo. E eu até queria aproveitar, né, que o senhor menciona isso e agradecê-lo, porque esse ataque que a gente sofreu, o ICL, agência pública também, de Arthur Lira, com esse processo, tentando nos calar, o senhor foi um dos primeiros parlamentares que demonstraram publicamente o apoio ao ICL, à nossa causa, a uma imprensa livre. Então, eu gostaria de aproveitar nesse momento que a gente se despede para agradecê-lo fortemente por todo esse apoio e, inclusive, dizer também que a gente vai fazer uma carta subscrita por todas as pessoas que assinaram o nosso abaixo-assinado, a nossa audiência, e vamos levar a todos os deputados e senadores que apoiaram a nossa causa em Brasília e em agradecimento. Então, muito obrigada, deputado.